Olá, seja muito bem-vindo você. Meu nome é Bruno Faleiros e você está no canal Stop Loss. Hoje, 7 de maio de 2020, pregão complicado, muita volatilidade. Se você gosta de análise gráfica, está no lugar certo. Aqui a gente vai estudar possíveis estratégias para a gente conseguir superar esse momento difícil da Bolsa Brasileira. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Só clicar no botãozinho vermelho embaixo do vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, então é só boletar o joinha, hein? Só quem é trader sabe. Bora pro vídeo. Vamos então para o nosso Aconteceu no Pregão, hoje dia 7 de maio, e vamos ficar por dentro então de tudo que aconteceu de mais relevante hoje no mercado. Primeiro fato, Bolsa Brasileira inicia o pregão no positivo, acompanhando o bom desempenho das bolsas no exterior. De fato, o pregão começou hoje muito animado, né? Investidores entrando em peso e muitas ações subindo fortemente logo na abertura. Porém, já sabemos que não foi bem assim que o dia terminou. E vamos ver por quê. Corte na taxa Selic acima do esperado em 0,75 pontos percentuais provoca disparada do dólar e enfraquece os ânimos no Brasil. O que acontece é que com a nossa taxa Selic muito baixa, o nosso mercado acaba ficando menos interessante em relação ao mercado norte-americano. Incertezas econômicas e políticas no Brasil provocam preocupações e receios aos investidores. Pois é, né? Enquanto nos Estados Unidos, praticamente hoje eles zeraram toda a perda que ocorreu por conta da pandemia, e no caso da Nasdaq, por exemplo, eles já estão até positivos, né? Enquanto aqui no Brasil a gente ainda está patinando, porque além do problema da pandemia, nós temos os nossos problemas econômicos e políticos que parecem nunca acabar. Então, resumindo o pregão de hoje, o clima de mercado foi de aversão ao risco. E vamos aos números. Índice Bovespa, fechamento anterior, 79.063 pontos. A abertura foi de 79.072 pontos. Fechamos em 78.118 pontos. A mínima foi de 78.061 pontos. Então, na mínima do dia, nós chegamos a corrigir 1,26%. A máxima foi de 80.061 pontos, o que atingiu, então, uma alta máxima de 1,26% também. E a volatilidade no intraday foi de 2,56%. Então, um dia bastante volátil, né? A bolsa, então, acabou fechando com uma queda de 1,20%. De volta aqui para o gráfico, índice Bovespa em tela, gráfico diário. Já identificamos aqui, então, mais um dia de correção para o índice Bovespa, correção de 1,20%. Um dia bastante volátil, chegamos a subir aí mais de 1% e ficou nesse vai e vem durante o dia todo, o que torna as operações muito, muito perigosas, né? Então, o que acontece é que, mesmo com essa queda de hoje, nada se desconfigura ainda na perspectiva da Bolsa Brasileira, tá? Correção normal, graficamente, tá? Ainda trabalhando na região da média móvel de 21, que é essa linha marrom, e ainda acima dessa linha de tendência de alta, que é essa linha verde, tá? Enquanto isso estiver acontecendo, não podemos entender esses últimos movimentos de queda como sendo uma reversão de tendência, tá? Já estamos a 5 pregões aí mal, né? Corrigindo. E agora, mas ainda estamos aí sustentando a nossa tendência de alta de curto prazo na Bolsa Brasileira. Então, por enquanto, não temos problema nenhum com o mercado, tá? Apesar de muitas notícias ruins e tal, ainda estamos trabalhando no campo positivo, no campo da tendência de alta para o mercado como um todo, tá? Hoje foi um dia bastante ruim, principalmente para as small caps. As small caps sangraram hoje sem dó, né? Então, realmente está bastante difícil de operar porque o mercado está lateralizado, né? Quando o mercado está lateralizado, fica bastante difícil operar porque fica aquele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce
e não sai do lugar, tá? Não tem uma tendência definida, então a gente acaba não conseguindo grandes operações de compra, ok? Mas beleza, então vamos agora analisar nossas operações. Estamos posicionados em alguns papéis aqui, ou estávamos, né? Estávamos posicionados em Vivo. Olha o que aconteceu com o Vivo, né? O que eu digo que aquela questão do mercado volátil, muito volátil e também lateral, né? Acontece que o papel, o preço sobe bastante, mas depois devolve tudo. Depois sobe bastante, devolve tudo e você fica tentando acertar esse timing e ele nunca ocorre, né? Tem acontecido isso muito com as nossas operações, aconteceu com Duratex, aconteceu com Anima, aconteceu com Banco ABC. Então tá difícil de conseguir pegar o movimento de alta aí de maior prazo. Por exemplo, nesse caso de Vivo, a gente fez a entrada aqui a 47,49, o papel subiu muito bem, andou muito bem nos primeiros dias, chegou a ter um ganho aí de quase 10%. E o que aconteceu? Devolveu tudo hoje, né? Devolveu tudo nos últimos 2 dias. Nosso stop estava aqui embaixo, a R$ 45,05, um stop de 5%, mas eu já havia subido esse stop para o preço de compra. Tá? Quem assistiu o vídeo ontem vai lembrar que eu subi esse stop para o preço de compra. E o que aconteceu hoje? Olha só, caiu muito forte o papel e acabou acionando o nosso stop, nos deixando fora da operação mais uma vez. Tudo bem, foi sem prejuízo, mas mesmo assim é frustrante, né? Porque a gente vê o papel subindo e depois, 2 dias depois, ele devolve tudo, tá? Isso está acontecendo com muita frequência nas nossas operações e está bem complicado de operar. Isso é sinal de quê? É sinal que o mercado está sem tendência no curto prazo, né? O mercado está andando de lado. Sobe muito, desce muito, sobe muito, desce muito, e a gente fica tentando acertar um ponto aí e não consegue, tá? O que deixa bem arriscado operar em momentos como esse. Então todo cuidado é pouco. Então acabamos sendo estopados com Vivo, com o nosso preço de compra, e infelizmente fomos estopados aqui por conta desse mercado lateral que a gente está no momento, tá? Acabamos fazendo uma nova entrada hoje em Prio, tá? Já é um papel que a gente já estava olhando há bastante tempo e fomos pegos hoje em uma armadilha aí do mercado, né? A nossa entrada, que a gente já estava pensando já há alguns dias, era o rompimento dessa resistência, dessa seta vermelha que está marcada aqui por essa linha azul. O mercado hoje abriu com um gap de alta, está subindo aí quase 6%, papel, depois corrigiu no segundo horário, e a partir do terceiro horário ele subiu novamente, rompendo a resistência, e pegou nossa compra. Na hora seguinte ele já corrigiu quase por volta de 4%, depois que pegou nossa compra, tá? Então foi uma pegadinha do mercado. Isso acontece muito em momentos de consolidação que a gente está vivendo agora, né? Mercado lateral. Por isso que eu falei que é bastante perigoso, bastante arriscado. Ainda não fomos estopados, tá? A nosso stop para essa operação ficou aqui nessa região, está bem próximo, mas ainda não fomos estopados. E vamos ver o que acontece, né? Tomara que amanhã o mercado dê uma animada aí e a gente consiga se afastar da região de stop aqui, porque a gente está por um fio aqui também nessa operação, tá? Infelizmente também. Outro papel que a gente acabou entrando, que a gente tinha analisado ontem que ia dar compra, foi justamente Sula 11. Ontem esse papel já tinha rompido essa região de resistência, nessa linha preta aqui. Ele já tinha rompido ontem. A gente esperou que ele voltasse, corrigisse. Depois, se ele voltasse a subir, a gente entrava de novo. E aconteceu exatamente igual com o Prio. Ele corrigiu, voltou, rompeu de novo, pegou nossa ordem de compra e corrigiu. Porque o mercado hoje, no fim do dia, ele acabou dando uma desandada aí. Estava
quase no 0 a 0 e acabou fechando com menos 1,2%. Né? Derrubou bastante o preço das ações. Mas nós ainda estamos posicionados nesse papel, não fomos estopados ainda. Nosso stop ficaria nesse fundo aqui, tá? Região de 42,87%. Esse papel está um pouco mais longe do stop, tá? Por enquanto, está dentro da normalidade. Espero que a gente consiga ganhar força aí nessa operação. Então é aquilo que eu falei, o mercado não está fácil. Essa lateralização deixa as operações muito mais difíceis e difícil também de achar oportunidades. Mas eu separei algumas coisas, também vou mostrar aqueles que a gente estava olhando já durante a semana e vamos ver o que a gente consegue ainda aproveitar de oportunidade. Então, vamos dar uma olhada nas oportunidades. O primeiro papel que a gente já estava olhando aí desde ontem era a Gabor, a nossa esperança, né, que ele rompesse essa linha de tendência de alta e fizesse o pivô no gráfico de 60 minutos, né, que seria o rompimento dessa região de resistência. Isso acabou não acontecendo, apesar do preço ter subido bastante na abertura. A maioria dos papéis hoje abriram com gap de alta, com um ânimo do mercado muito forte, só que esse ânimo acabou se desfazendo, se dissipando ao longo do dia, e os papéis voltaram muito forte, né? Acabaram corrigindo, caindo muito forte. Então, a Gabor não configurou ainda a nossa estratégia de alta, muito pelo contrário, né? Ficou feio o papel, rompeu esse suporte que estava bastante significativo, né? Bastante importante para o papel, já havia sido testado várias vezes, hoje rompeu o que deixou para trás, tá? Então esse cara aqui a gente vai tirar do nosso radar. Outro papel que a gente estava olhando, que também ficou feio, foi Grendene, tá? A gente também estava esperando ele fazer um pivô de alta no gráfico de 60 minutos, ou seja, que ele fizesse um rompimento dessa linha de tendência de baixa, depois fizesse um pivô, né, que seria um zigue-zague ascendente no gráfico de 60 minutos, só que ele acabou testando a região aqui da linha de tendência de baixa e corrigiu também, desprezando esse suporte aqui bastante significativo para o papel, que também já havia sido testado 4 vezes. Então, situação idêntica a Gabor. Então, vamos também descartar este papel. Tupi. Tupi, a estratégia era de compra no rompimento dessa resistência no gráfico de 60 minutos. Não conseguiu fazer esse rompimento. O papel chegou a romper essa resistência aqui no primeiro horário e depois voltou. A gente não entrou porque eu não opero o primeiro horário, tá? Porque o primeiro horário é muito volátil. Ou ele é um pânico exagerado, ou ele é uma euforia exagerada, muitas vezes, assim como foi hoje. Muitos papéis abriram com gap de alta de 6, 5, 7% e depois caíram, fecharam no negativo em 3, 4%. Então eu evito operar abertura de mercado, só entro depois das 11, quando a coisa já está mais ou menos estabilizada. Então, ainda bem que nós não pegamos, né, esse rompimento. O papel até que não voltou muito, mas acabou não conseguindo desenvolver, tá? Mas ele ainda está configurado dentro da nossa estratégia. Se ele voltar a testar essa região e romper, a gente pode pensar em fazer uma operação em Tupi 3, tá? Que o papel continua bastante bonito, uma tendência de alta clara, tanto no diário quanto no gráfico de 60 minutos. Esse é o de 60 minutos. E ainda está configurado aqui como uma alta, né? Então está lateralizado aqui por enquanto, mas se ele voltar a romper, acredito que vai dar uma boa operação. Então vamos manter ele aqui na nossa lista. Enat 3 é um outro papel que estava super bonito, mas deu hoje uma tristeza para a gente aqui, né? E nós não entramos nele, apesar de ter rompido. A nossa estratégia era rompimento dessa região de resistência, que é essa faixa preta. A gente não entrou por quê? Porque ele já abriu com um gap de quase 7%, que é essa primeira vela aqui.
já afastado dessa linha de tendência. E quando o papel se afasta muito da média móvel de 21, eu não gosto de entrar. Eu prefiro entrar com o preço próximo aqui da média móvel de 21. Por quê? Porque senão o stop fica muito longe, né? Se a gente tivesse entrado aqui nessa região, o stop ficaria aí com quase 9%. Tá? Então eu não entrei na abertura, primeiro porque eu não faço operações em abertura no primeiro horário, então eu não teria pego de qualquer jeito esse rompimento, né, dessa resistência. E segundo, que ele se afastou muito da média móvel de 21, eu prefiro esperar ele voltar para a média móvel de 21 para depois fazer uma nova entrada. E o que aconteceu foi que ele só caiu depois, né? Então a gente acabou não fazendo essa operação. Mas vou deixar ele aqui porque ele voltou para essa região de congestão, essa região de consolidação. Vou marcar ela aqui de preto. Ele voltou para a região de consolidação e qualquer suspiro que ele der para cima e voltar a romper a nossa linha de tendência, a gente pode, de repente, pensar em uma operação com ele. Por enquanto eu vou manter, tá? Se ele começar a se afastar muito da região aqui da resistência, do topo dessa consolidação, aí de repente aí a gente tira ele do radar. Esses são papéis que a gente já estava olhando durante a semana e vamos olhar aqui mais 3 papéis que eu acho que pode dar uma boa entrada. Um deles é Usiminas. Esse é o gráfico de 60 minutos. O papel está lateralizado também, como muitos outros. Então a gente tem que ter bastante cautela. Mas a entrada nele seria no rompimento dessa resistência, essa região de resistência aqui que foi deixada, né? 2 vezes já testada. Que, se rompida, pode mostrar bastante força aqui em Usiminas, né? Siderúrgicas hoje subiram bastante, mas Usiminas até que não foi muito. Então pode ser que ela venha ganhar força aí nos próximos dias. Então, rompendo essa resistência, a gente pode pensar em uma operação em Usiminas que acredito que vai ser bastante bacana também. Próximo papel é Braskem. Esse é o gráfico diário, então nós temos aqui uma tendência de alta bastante clara no diário. Uma tendência, inclusive bastante forte, né? E a gente agora, dando zoom aqui nos 60 minutos, a gente consegue perceber que tem uma correção, está passando por uma correção aqui no curto prazo, que é uma correção normal, tá? Uma correção normal. E se qualquer sinal de mudança dessa tendência, a gente vai ficar de olho para pegar. E quando seria uma possível reversão? Primeiro, a gente tem que romper essa linha de tendência de baixo. E segundo, a gente tem que romper essa resistência, tá? Essa resistência que foi deixada aqui precisa ser rompida. Então, vou marcar aqui. E só então, ou seja, o papel teria que fazer esse movimento aqui nos próximos dias, né? Teria que fazer esse movimento. Se ele continuar caindo, não tem problema, a gente está de fora, pode continuar caindo. Agora, subiu e rompeu essa resistência, a gente pode perceber que houve uma mudança de tendência no curtíssimo prazo e a gente pode pegar mais uma perna de alta nesse papel. E por último, vamos falar aqui de VEG. Esse também é o gráfico diário de VEG, temos também uma tendência de alta bastante clara no gráfico diário, né, para VEG. E fazendo o zoom aqui para os 60 minutos, a gente já consegue perceber também uma possível reversão de tendência. Fez um topo superior aqui nos 60 minutos, rompeu essa resistência, voltou a testar na média móvel de 21. Então, se ele voltar testando aqui a linha de tendência de alta, né, que é essa linha verde, então se ele voltar a fazer a terceira perna, a gente pode tentar fazer uma entrada justamente nesse comecinho aqui com um stop bem curto aqui embaixo, para pegar mais uma movimentação de VEG. Então esses são alguns papéis que eu separei para a gente olhar, lembrando que o mercado não está fácil e todo cuidado é pouco. Se você gostou desse vídeo, se você gosta desse conteúdo, análise gráfica, mercado de ações, já boleta o joinha, só quem é trader sabe. E fiquem bem.